7 horas 21 minutos, vamos para Brasília. O Elson Kalinowski, oi, bom dia. Oi, Marilu, Glauco, bom dia aos nossos ouvintes. 7 horas 21 minutos na capital do país. Manhã de sol, sem nuvens por aqui. A temperatura também 21 graus por aqui nesse momento. Tudo bem, gente? Bom dia, Welson. Tudo certo. Bom, Kalinowski, vamos falar aqui sobre PEC da Previdência, PEC paralela. Hoje tem aí votação, não é isso? Exatamente. Antes da paralela, falando da PEC original, aquela que veio da Câmara, que vem dando muito o que falar nesses últimos meses, né? Principalmente por parte dos dirigentes sindicais e também dos especialistas, dos movimentos sociais organizados, sobre o abismo que essa PEC da reforma da Previdência pode estabelecer no país em termos de acesso à aposentadoria e, de repente, até uma pobreza institucional entre mesmo os aposentados e principalmente para aqueles que, teoricamente, não conseguiriam se aposentar com as novas regras, né? O fato é o seguinte: no Senado Federal, segundo a presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, deve ser votada a PEC na CCJ ainda hoje, no máximo às 3 horas da tarde. Esse, pelo menos, é o prazo que ela disse, né? São 77 emendas apresentadas. Essas emendas não alteram em nada o texto original, elas eliminam partes do texto antigo. Se houvesse alteração, a PEC... E se a PEC vier a ser aprovada, ela voltaria para a Câmara, é isso que eles querem evitar. Eles querem passar em primeiro turno, se possível, ainda hoje. Até às 3 da tarde eles querem eliminar na CCJ, depois encaminhar para primeiro turno no plenário do Senado Federal, nem que avance a madrugada para votar o primeiro turno ainda hoje, e depois os destaques amanhã e quinta-feira. O objetivo de Simone Tebet e também do senador Tasso Gereissati, que é o relator da PEC da reforma da Previdência no Senado Federal, é aprovar em segundo turno no dia 10 de outubro. Eles querem forçar na marra uma aprovação até o dia 10 de outubro. 10 de outubro, se eu não estiver enganado, é quarta-feira que vem. Quinta-feira que vem, exatamente. Para promulgá-la na sexta. Porque ela seria promulgada, né? Não sancionada. Ela não vai para o Palácio do Planalto. Quando se aprova uma proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional, se termina na Câmara, promulga-se pela Câmara. Se terminar no Senado, faz-se a promulgação para o Senado por uma cerimônia e tal. Então o objetivo deles é encerrar na sexta, dia 10, na quinta, dia 10, e na sexta, dia 11, fazer uma promulgação. É a tendência deles. Mas tem que se ficar de olho mesmo também, além da questão da PEC, que ainda vai dar muito o que falar, que ainda vai gerar muita resistência, principalmente nas ruas. Movimentos sociais organizados devem, hoje, as centrais sindicais, comparecer à frente do Congresso Nacional. Aliás, a esplanada está totalmente cercada. Ontem havia um forte esquema de segurança, com aquelas cercas que isolam todo o Congresso Nacional, e portas de ferro, onde normalmente a passagem simples, com portas de vidro. Então a gente pode esperar de repente algum barulho hoje. Mas tem que ficar de olho, como eu vinha dizendo, na PEC paralela, que você citou no início da conversa, Marilu Cabanhas, que é uma proposta que tramita no Senado Federal por iniciativa do Tasso Gereissati, de parlamentares da base governista, que queriam retomar alguns pontos da PEC que foram deixados de lado na PEC da reforma da Previdência enquanto análise na Câmara, né? Então eles querem, por exemplo, trazer de volta uma série de pontos, e isso pode dar algum problema. Ontem, inclusive, teve uma audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado, que foi uma das pouquíssimas. E olha que foi extraoficial, hein? Não foi nenhuma audiência oficial para debater essa PEC paralela, que é a PEC 133. Tem a PEC 6, que é da reforma da Previdência, essa é de número 133 de 2019. Ela é um complemento da PEC que veio da Câmara, como eu disse, e o objetivo é tentar empurrar na marra. Essa PEC saiu do papel e é considerada também um pacote de maldades, né? Um dos pontos prevê logo de cara o aumento, pode prever, né, logo de cara, o aumento do tempo mínimo de contribuição. Ficou se discutindo durante um bom tempo na Câmara como é que seria o tempo mínimo de contribuição para qualquer aposentadoria, né? Atualmente é 15 anos, iam manter em 15 anos, daí resolveram subir para 20, depois de muita pressão popular voltou para 15. Essa PEC pode trazer de volta, por exemplo, essa questão dos 20 anos. Passa-se a PEC paralela na surdina, depois que já promulgou a PEC principal, e volta lá uns 20 anos de tempo mínimo para contribuição para ter direito à aposentadoria. Mas o ponto central, entretanto, é a inclusão do funcionalismo público de estados e municípios nessa reforma.
O texto prevê, por exemplo, que se um Estado adotar os novos critérios de aposentadoria para os seus servidores, todos os municípios deste Estado, mesmo que não precise fazer uma reforma da Previdência, mesmo que não precise aderir, mesmo que seja mais do que superavitário, ele vai ser obrigado a seguir o que o Estado determinar. E isso está gerando uma certa revolta, uma certa preocupação. Vamos ouvir a respeito agora? Eu conversei ontem com o Vilani Oliveira, que é presidente da Confederação dos Servidores Públicos Municipais em todo o território nacional. Vamos lá. A gente vê com muita preocupação porque quebra o princípio da autonomia dos entes federados. Um argumento para incluir estados e municípios é que eles estão quebrados e a gente precisa discutir como que se quebra esses regimes. Um ponto muito criticado dessa PEC é o que acaba com a isenção previdenciária para instituições filantrópicas na área de ensino. Né? Exemplo, a Pontífica Universidade Católica, que é a PUC, também a Universidade de Mackenzie, em São Paulo, uma de cunho católico, outra de cunho protestante, que é presbiteriano, se eu não me engano, o Mackenzie, e elas têm mensalidades, são faculdades que são até caras, dependendo do curso, mas há cursos e há vagas que são gratuitas ou com bolsas quase integrais, e são dentro dessa área de filantropismo, né? Por que elas conseguem fazer mais barato? Porque elas são isentas de contribuição previdenciária. Essa PEC paralela pode acabar com a contribuição previdenciária na área de filantropia, né? E há uma preocupação sobre como manter esses alunos. Eu conversei a respeito com o Paulo Fossati, que é presidente da Associação Nacional de Educação Católica Brasileira. Vamos ouvi-lo. Tirando a isenção, nós não temos como continuar atendendo estes 725 mil alunos nesse país. E a pergunta é, quem vai dar conta? O governo já tem sérios problemas de estrutura, sérios problemas com falta de professores, sérios problemas com a qualidade da educação neste país, e os alunos que estudam nas nossas obras têm índices mais elevados no Enem, no ENAD, na formação integral, se comparados com as escolas estatais. Há também uma preocupação em relação a essa PEC com relação à constitucionalidade dela. Porque, como eu disse no início, ela recupera partes descartadas durante a análise na Câmara, partes do texto da PEC original, a PEC 6. Essa aqui, a paralela, pega pontos da outra PEC, né? E tenta instituir novas regras, é claro, como eu já disse, mas os pontos dessa outra PEC e o tempo que tenta trazer de volta temas que já foram descartados dentro do Congresso também são questões que tornam ela inconstitucional. Eu ouvi um especialista a respeito, que é o diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é o Diego Monteiro Cheruli. Ele explica sobre essa inconstitucionalidade. Ela é inconstitucional tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material. Do ponto de vista formal, porque ela pode desafiar o parágrafo 5º do artigo 60. Esse parágrafo 5º diz que toda matéria de PEC rejeitada ou havida por prejudicada, ela não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. O que é uma sessão legislativa? É o período entre fevereiro e dezembro, é o período anual do Congresso. No caso, a PEC paralela está sendo apresentada, que é a PEC 133, na mesma sessão legislativa da PEC 6. Então, formalmente, ela não poderia tratar da maior parte das matérias que interessam aos direitos sociais, como, por exemplo, a redução do tempo de contribuição do homem de 20 para 15 anos, como outro exemplo, o aumento da cota da pensão por morte para o menor de 18 anos, entre outras questões que foram amplamente discutidas na PEC 6 e que foram havidas por prejudicada ou rejeitadas tanto na Câmara quanto no Senado. É isso, então, tem essa questão do tempo legislativo. Ou seja, qualquer questão que saiu da Câmara e não foi votada, foi rejeitada, não está na PEC original, só poderia ser votada no ano que vem. Eles querem, na marra, a base governista principalmente, né, enfiar já nessa mesma sessão da PEC principal, hein? É realmente um desrespeito à Constituição brasileira. E para encerrar rapidamente, a expectativa nessa semana ainda no Supremo Tribunal Federal de uma retomada nesta quarta-feira da questão envolvendo as regras sobre o tema que acabou anulando, né, 2 condenações da Lava Jato, que pode anular outras, mais de 140 anulações da Lava Jato a respeito da ordem, né, do direito de fala dos réus, eles podem falar antes ou depois de outros réus que são
delatores. O assunto que foi tratado na semana passada no Supremo, por 7 votos a 3, deve ser confirmado o 7º voto do Toffoli agora, mas falta a questão da modulação. Como é que eles vão aplicar essa nova regra para outros processos? Então, de repente, o Toffoli pode propor nesta quarta-feira, vai depender da aceitação ou não dos demais ministros do Supremo, que todos os casos voltem às alegações finais em primeira instância, né, os mais de 30 casos envolvendo mais de 140 réus da Lava Jato, fora os outros tantos que devem ser solicitados por defesas pelo país, não só na Lava Jato como em outros casos que envolvam essa questão da ordem do direito de defesa de um réu que foi acusado por outros réus que são delatores, podem voltar para as alegações finais em primeira instância. Está prevista, inclusive, uma mobilização em frente ao Supremo Tribunal Federal na tarde desta quarta-feira, é um ato Lula livre, em defesa do ex-presidente Lula, e pressionando para que ambos os casos envolvendo o ex-presidente Lula, não só a questão do sítio de Atibaia, mas também do Triplex do Guarujá, retornem para uma fase inicial, voltem a ter julgamento, é o que pelo menos boa parte da população brasileira vem cobrando aí nas ruas. Nós acabamos de ouvir, inclusive agora há pouco, né? A população falando em São Paulo, eu estava atentamente aqui, viu, pessoal? Tá certo. A gente acompanha os atos por aqui também. Muito bem, Welson, a gente agradece aqui a sua participação. Um abraço para você, até mais. Abraço aos nossos ouvintes, até já. Welson Kalinowski, direto de Brasília.